Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre a saída do Barroso do STF, tá? Parece, pelo que estão dizendo os jornais aqui da mídia tradicional socialista, CNN, Globo e coisa e tal, o Barroso teria decidido mesmo que vai se aposentar do STF, né? Ele estava nessa coisa de vai, não vai, coisa e tal. Tinha falado que depois que ele saísse da presidência, poderia ser que ele saísse do STF, coisa e tal. E, bom, ainda não está confirmado, tá? Pode ser que isso aqui seja muito vontade da imprensa que ele saia. Sim, a imprensa quer muito que ele saia, tá? Porque, lembra, a questão do Barroso não é só a questão do Bolsonaro, não, tem outras questões também. E o que eu vou falar aqui para vocês é, primeiro a gente vai ver o porquê que o Barroso pode estar saindo agora, o que está levando ele a isso. Segunda coisa, o que muda em termos do julgamento do Bolsonaro nisso daqui? Eu adianto para vocês que não muda nada. Ah, mas vai entrar alguém que vai ser contra o Bolsonaro, que vai ser indicado pelo Lula. Mas o Barroso também é contra o Bolsonaro, é indicado pelo Lula. E lembra, o próximo presidente vai trocar 3 ministros do STF, mas não era o Barroso sairia só no outro presidente, só em 2033, se não me engano, alguma coisa assim. Então não muda nada para a direita para o julgamento do Bolsonaro. Agora, o pessoal que trabalha em aplicativo se prepara, porque esse é um outro ponto que tem uma outra divisão no STF, né, e está uma divisão mais apertada. Até aqui o STF é pró-pejotização, é pró-aplicativo, entende que o trabalho mudou, a figura do trabalho na sociedade moderna é diferente, coisa e tal. Se tirar o Barroso e botar um esquerdista, meu amigo, já era. Um abraço. Vamos falar sobre essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Em Terra de Saci, Todo Chute é Voadora, Quero Magnitsky na Boca de Sacola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu acho que o Barroso tinha que ter pedido demissão do STF, sim, no dia seguinte dele ter ido lá na Uni e falado que nós derrotamos o bolsonarismo. Ele foi uma das pessoas que mais fez para manchar a imagem do STF, independente de qualquer capacidade jurídica dele ou não, do que ele esteja fazendo e coisa tal ou não, ele manchou a imagem do STF e muito. Então, essa renúncia dele tinha que ser acontecida naquele momento. Realmente, ele quebrou o STF completamente naquela hora, né? Então, isso é uma coisa feia, mas o que ele decidiu? Não, eu vou ser presidente do STF, mas depois que eu deixar de ser presidente, aí eu vou pedir demissão, aí eu vou dizer que saí porque prejudiquei o STF, coisa e tal. Ele não vai dizer isso, lógico, ele vai dizer que tá cansado, coisa e tal, né? Mas, sinceramente, esse pessoal, cara, o cara que chega nesse nível de poder no Brasil, ele não tem mais nenhuma consciência, ele não tem problema nenhum com esse negócio de dizer, que eu falei uma coisa errada, eu conduzi mal o STF. Não, ele não vai falar nada disso. O motivo pelo qual ele estava antes falando que iria sair era justamente porque ele queria dar poder para o Lula. Né? O Lula, a expectativa de que o Lula possa indicar mais um ministro do STF dá mais poder para o Lula. Né? Veja, mais uma carta que o Lula tem para negociar com o partido, para negociar com pessoas lá em Brasília. Então, né, se tivesse a possível, nem que não seja certo, mas a possível saída do Barroso, já dava poder para o Lula. Já tem um monte de gente conversando já se vai ser o Bessias, se vai ser o cara do TCU, o Cláudio Dantas, tem gente querendo que seja uma mulher, porque o Lula só tirou mulher e botou homem, não botou nenhuma mulher e coisa e tal. Tem um monte de gente reclamando com o Lula lá. E a saída do Barroso daria essa possibilidade de emplacar uma outra pessoa no STF, né? Agora, qual que é o problema dessa história? Bom, então primeiro assim, eu não acreditava que o Barroso iria sair de verdade. Depois que teve o caso da Magnitsky e da perda do passaporte, eu passei a achar ainda menos que o Barroso iria sair. Por que eu passei a achar ainda menos que o Barroso iria sair? Por um motivo muito simples, né? O Barroso, se ele sair agora, primeiro que vai ficar mais difícil para ele recuperar o passaporte, segundo que vai ficar, desculpa, passaporte não, o visto para entrar nos Estados Unidos, né? O próprio Barroso chorou muito, que é muito amigo dos Estados Unidos, que tem convite lá. Eu imagino que o Barroso, se aposentando do STF, vai sair do Brasil. E saindo do Brasil, ir para os Estados Unidos seria o natural para ele, só que agora ele não pode, ele está com o visto retido lá. Mas não é só isso, a gente sabe que está vindo mais Magnitsky aí, né? E uma das pessoas que pode ser agraciada com o Magnitsky é o próprio Barroso. Então, depois que teve esse episódio, eu achava que o Barroso não iria desistir mais. Por quê? Porque se o Barroso sai agora e ele toma o Magnitsky na cara, ele não tem poder de negociação para nada. O Alexandre de Moraes e, eventualmente, o Gilmar Mendes, que ainda estão ali no STF, ainda tem algum poder de barganha, porque eles ainda estão no STF.
Mas o Barroso, se sair do STF né, virou só um aposentado no Brasil e com a Magnitsky nas costas, sinceramente, não acredito que a Magnitsky caia porque ele sai do STF, não. Ah, mas eu saí do STF, não tem mais nada a ver. Não, mas você já fez toda a merda. Você já manchou todo o nome do STF, você já patrocinou esse processo absurdo contra o Bolsonaro. Então a punição é a Magnitsky mesmo, né? E aí, nesse caso, dele sair do STF, né, e coisa, e tomar uma Magnitsky, ele tá ferrado, porque ele não tem poder de barganha. Ao contrário do Alexandre de Moraes, ao contrário do Gilmar Mendes, que ainda estão no STF, ele não tem nenhum poder de barganha fora do STF. Talvez ele esteja vendo isso exatamente como uma maneira de evitar uma Magnitsky, mas é uma coisa que é arriscado, tá? Uma jogada arriscada. Por isso que eu achei, depois desse negócio, que ele não iria sair mais. Agora, o que estão dizendo aqui é que ele vai sair. Aqui, ó, em evento na Bahia, Barroso indica que está terminando sua carreira no STF, né? Aqui, ó, o ministro Luiz Roberto Barroso disse num evento do TJ Bahia que o ministro está terminando sua carreira. Esse é um momento muito especial para mim, de muita alegria. Eu comecei minha carreira no Supremo aqui e, de certa forma, estou terminando aqui. Ou seja, dizendo que já acabou, estou saindo, né? O evento também teve a presença do governador da Bahia, do prefeito de Salvador e outras pessoas, e não sei o que lá. Barroso tem 67 anos, ou seja, ainda poderia ficar 8 anos ainda de STF ainda para ele. Pela legislação, ele pode exercer o cargo de ministro até 75 anos. Em diversas ocasiões, o ministro deixou em aberto a possibilidade de saída. Em outras, afirmou que não se aposentaria de forma imediata. Então, ou seja, aqui, ó, como já mostrou o CNN, o Barroso já declarou que prevê sua aposentadoria e planeja um livro de memória sobre suas vivências e coisa e tal. Ou seja, essa seria o plano do Barroso. De novo, eu até acredito que ele teria esse plano antes da Magnitsky, antes de perder o visto e coisa e tal. Porque para ele realmente, ele está muito criticado aqui por conta das falas dele, vai para os Estados Unidos, fica tranquilo lá na mansão dele, tem um monte de casa lá nos Estados Unidos, né? E, porra, já vai ganhar salário integral, já está rico já, então meio que é uma alternativa para ele mesmo. Antes seria uma alternativa. Agora, eu fico pensando, pô, não é possível. Só se o cara for burro, né? De repente ele é burro. Pode ser isso. Porque aqui, ó, em conversa com ministros, Fachin indica que Barroso vai se aposentar do STF. Então, segundo disse o Fachin teria dito aqui, ó, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sugeriu a colegas do STJ que o seu antecessor, o Barroso, deve mesmo antecipar a saída da corte. Em conversa reservada na tarde dessa segunda-feira, reservada, mas que vazou para Bela Megali, né? Não, desculpa, para Malu Gaspar, com um grupo no STJ, o ministro disse, inclusive, ter feito um apelo ao colega para que ele permaneça por mais tempo na corte. De acordo com relatos obtidos pelo blog, Fachin disse que pediu para que o colega ficasse no Supremo, mas que acha que ele não ficará. Então repare que aqui já tem uma outra dica também, né? O Barroso falou isso aqui que está terminando, não sei o que lá, mas, assim, vai falar que saiu, ele não falou ainda em momento algum, é sempre muito disse-me disse. E de novo, para o Lula, isso é muito importante, isso dá poder para o Lula. Por isso que talvez os jornalistas estejam insistindo tanto, não, que o Barroso vai sair, sai Barroso, sai daí Barroso. Por quê? Porque isso dá poder para o Lula. Ele ter mais um cargo no STF para indicar, vai ter um monte de gente brigando para indicar alguém no STF, e aí isso dá poder para o Lula. Então a imprensa que quer ajudar o Lula quer muito que o Barroso saia, mas aí que tá. De novo, antes eu até acreditava nisso. Agora eu fico achando, só se o Barroso for muito burro de sair agora. Ele vai estar entrando numa posição delicada no momento que talvez ele precise brigar pela capacidade financeira dele, né? Mas enfim, tá aqui, ó. É uma pena para o nosso judiciário, afirmou ao comentar a possibilidade do antecessor antecipar a saída. A conversa se deu diante de um grupo de 20 ministros, um deles vazou para a Malu Gaspar essa conversa, durante uma visita institucional. Mas lembra, ele falou que pediu para o cara falar, não disse que ele estava saindo, né? Aqui, ó. Segundo uma outra pessoa diz que o Barroso apresenta sinais trocados sobre a saída do STF. O que pesa mais a sair é a presidência do Supremo, de Xangri-Lá para a planície, né? E, de novo, é o que eu falo sempre para vocês, esse negócio de você ter poder é foda, cara. O poder te enebria, né? Te dá uma sensação de poder muito forte. Você deixar de ter poder é um choque muito grande, né? O Barroso era o presidente do STF, mandava em tudo, era paparicado o tempo todo. Agora é só mais um ministro do STF. Ainda é um ministro do STF, né? É uma posição muito relevante, uma posição muito importante, mas meio que não tem mais o poder todo que tinha antes, né? Embora o presidente do STF não seja presidente dos votos, né? Ele não manda nos outros ministros, é apenas do ponto de vista organizacional e coisa e tal,
parece que é isso que pode ter batido um pouco nele, né? Aí ele falou aqui em Salvador, Barroso afirmou que a vida é feita de muitos ciclos, a gente deve saber a hora de entrar e a hora de sair, e não sei o que lá. Eu comecei aqui minha carreira e, de certa forma, estou terminando aqui. E, enfim, né, tá essa história se ele vai sair ou não vai sair. Ainda não tem nada definido. Se ele for um cara esperto, ele não sai, não. Se ele for um cara burro, pode ser que ele saia. E se ele sair sendo... Bom, pode ser que tenha uma outra coisa aí também, né? Vocês sabem que muito dessa mudança de posição no STF se deu, eventualmente, devido à chantagem do pessoal da esquerda, né? Todo mundo ficou muito impressionado com a mudança de posição de alguns ministros do STF depois do vazamento da Vaza-Toga original, né? Desculpa, da Vaza Jato. A Vaza Jato, que foi o hacker lá de Araraquara, que vazou as mensagens, e que muita gente suspeita que tem muitas outras mensagens que não foram vazadas, que não saíram na imprensa, justamente porque foram usadas para chantagear jornalistas, como o Reinaldo Azevedo, que foi uma coisa assim impressionante, né? O Reinaldo Azevedo era totalmente contra Lula, brigava com Lula, e de repente virou amante do Lula. Cara, será que acharam alguma coisa dele ali, né? Mesmo no STF, um monte de ministro mudou de posição ali, ou seja, pode ser que a esquerda tenha gancho nesse pessoal mesmo, não foi? Ó, se não votar do jeito que eu quero, eu boto. Pode ser que seja isso que esteja acontecendo com o Barroso também, que a esquerda está querendo que ele saia justamente para o Lula ter o poder de indicar mais um ministro, e daí estão forçando ele, ó, Barrosão, senão a gente vai liberar aquelas gravações lá de Cuba todas, hein? E, enfim, pode ser isso daqui também. Não é que ele seja burro de sair agora, porque certamente seria uma decisão burra ele sair. Pode ser que ele esteja sendo pressionado a isso pela esquerda, né? Mas, ainda mais agora, que o Bolsonaro já foi condenado, então aquilo que a esquerda mais queria do STF meio que já conseguiram do Barroso, né? Enfim, bom, aí vem a segunda parte dessa história. Ok, o Barroso vai sair. E isso é bom ou é ruim pra gente, né? E como eu já falei isso em outros vídeos, para mim tem duas posições isso daí. Primeira coisa, do ponto de vista do Bolsonaro, do processo contra o Bolsonaro, da nossa salvação do STF mais adiante, isso não faz diferença nenhuma, porque primeiro, o Barroso vai ser trocado por alguém que é contra Bolsonaro. Ele já é contra Bolsonaro, mas alguém contra Bolsonaro não vai fazer diferença nenhuma. Segundo, que ele não sairia logo agora no próximo presidente. É fundamental a gente conquistar a presidência em 2026 para botar 3 ministros do STF leais ao nosso lado, ou que pelo menos sejam neutros, que não sejam, né, petistas. E aí a gente já vai ter uma maioria no STF, ou quase maioria, já vai ter 6-5 e 5-6, né, ainda vai faltar um, mas aí a gente pode dar um jeito de convencer alguém, pode dar um jeito de tentar impeachment em alguém, enfim, existem mecanismos aí de inverter a maioria no STF e daí desenrolar essa coisa toda. O Barroso não faz diferença, porque o Barroso não sairia nos próximos 5 anos, né? Sairia só em 2033. Então, para a gente não muda nada na questão do Bolsonaro. Agora, tem uma outra questão aqui que é problemática, que é a questão trabalhista, né? Que eu falo para vocês, a questão do Bolsonaro não é a única coisa que interessa a gente da direita ou a nós libertários lá no STF, né? A questão trabalhista é uma coisa importante. Até aqui, o STF tem forçado que a pejotização é legítima, que o trabalho mudou na era moderna, que é legítimo o aplicativo, esse tipo de coisa, tudo vale a pena, tudo legal. Então você tem uma situação em que isso está bem estabelecido, né? E hoje em dia muita gente trabalha como entregador de Uber, de iFood, um monte de coisa. É a salvação da vida de muita gente esse tipo de aplicativo, esse tipo de emprego, né? Só que como o Lula ganhou a última eleição, ele botou 2 cupincha dele lá, e aí agora a coisa que já era uma maioria forte, tá? Folgada. Era 7-4, se não me engano, a favor do PJ, né? Agora tá 6-5, né? Porque botou 2 caras lá, tá 6-5, né? E aí a coisa fica complicada nessa história toda, porque se mudar mais um voto, você pode ter agora um STF contra a pejotização, contra aplicativo, e aí, meu amigo, vai ser uma destruição completa de empregos no Brasil, né? Certamente, seja lá quem o Lula indicar, vai ser de esquerda, não tem como evitar, né? Na questão do Bolsonaro não afeta nada, porque tá trocando alguém que é contra Bolsonaro por alguém que é contra Bolsonaro, não faz diferença. Mas talvez nessa questão da pejotização do trabalho, isso possa fazer diferença para pior se o Barroso sair. Então, vamos ver. Eu torço para o Barroso continuar. Eu acho que é o melhor para a direita, é o melhor para o país. Tá? Por mais que eu não goste do Barroso, eu acho que é melhor ele continuar.
Agora, vamos ver o que vai acontecer. Será que ele está sendo pressionado, está sendo chantageado para sair? Porque, sinceramente, para ele sair agora, só se for burro, né? No STF, bem ou mal, ele tem alguma proteção. Fora do STF, ele está arriscado ver todo o dinheiro dele sendo confiscado pela Magnitsky, tomar uma trolha enorme, sem ter proteção nenhuma. Tem que ser muito burro para fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.